Hoje, nas trilhas do conhecimento, história. Você sabe como e quando o dinheiro foi criado? Qual o problema ele resolveu? E o gado, o sal e o ouro? Por que foram escolhidos como bens de troca comercial na antiguidade? A tendência natural da evolução do homem de querer coisas melhores para si e sua família sempre o impulsionaram a procurar meios de satisfazer suas crescentes necessidades. Desde o homem primitivo até o moderno, vários passos tiveram de ser dados para construirmos o nível atual de evolução e desfrutarmos de todas as comodidades que estão ao nosso dispor nos dias atuais. Um dos grandes passos nessa longa história de evolução foi dado espontaneamente após várias tentativas e erros numa solução que foi encontrada para facilitar a troca de mercadorias e o comércio em geral. Estamos falando da criação do dinheiro. Você sabe a história que está por trás da sua invenção? Tudo teve início com a necessidade do homem de satisfazer suas carências mais básicas: ter uma vestimenta para se proteger do frio, calçar os seus pés, prover um abrigo, se alimentar, enfim. Para tudo isso, o homem precisou se associar a outras pessoas e criar práticas de se relacionar com grupos maiores, preservando sua integridade. Foi assim que nasceu o comércio, uma forma não violenta de autopreservação para nos mantermos vivos. Eu preciso de algo que você possui e não te mato para conseguir essa mercadoria, mas troco por algo que seja do seu interesse e que eu possua, algo diferente na época da barbárie. Na sua forma mais primitiva, o comércio era feito por meio de escambo, que durante milênios fez o homem precariamente sobreviver em lugares muitas vezes inóspitos. Rotas comerciais foram criadas, cidades foram desenvolvidas e mercados nasceram como consequência direta do desenvolvimento dessas práticas. Enquanto o uso de ferramentas ampliou e facilitou a produção de mercadorias, o homem expandia o seu leque de necessidades e desejos, que o impulsionou a se desenvolver cada vez mais. Os parâmetros de troca desses comércios rudimentares eram estabelecidos por meio de negociações com base no bom senso. Se um produto era mais difícil de ser produzido, demorava mais tempo para ser feito ou era mais escasso, ele tinha naturalmente mais valor que um outro que fosse mais fácil de ser feito ou mais abundante. Assim, por exemplo, era preciso vários quilos de trigo para conseguir um único quilo de carne, mais frutas para se conseguir um simples punhado de tabaco, e assim por diante. Com o tempo e o desenvolvimento, as necessidades de cada comunidade fizeram com que as mercadorias utilizadas na troca fossem mudando. A prática de trocar tudo por tudo passou a ser um problema. Demorava-se muito até alguém encontrar outra pessoa que tivesse interesse complementar ao dela para realizar uma simples troca de determinada mercadoria. Foi assim que, naturalmente, certos produtos com características especiais surgiram como mais aceitos por todos para a troca. A carne, o açúcar, o sal, o tabaco, o tecido, a seda, especiarias, tudo isso, em determinados momentos da nossa história, ganharam protagonismo e atenderam a essa função de serem produtos coringas, com status de mercadoria moeda de troca. O gado, por exemplo, teve esse papel durante séculos. Ele se locomovia sozinho, se reproduzia facilmente e ajudava em vários serviços. Era, portanto, muito valorizado e atingiu uma importância tão grande que o termo pecus, que significa gado em latim, deu origem aos termos atuais pecúnia, que significa dinheiro, e pecúlio, que significa patrimônio. No entanto, o produto mais utilizado nessas transações na antiguidade foi o sal. E isso foi particularmente interessante porque, mesmo em lugares longínquos e sem contato uns com os outros, esse produto foi o escolhido como solução para a função de mercadoria moeda. E esse status foi alcançado não só por dar gosto à comida, mas principalmente por descobrirem que ele conservava os alimentos e permitia, assim, que eles fossem armazenados por um tempo maior, no mundo em que ainda não existia geladeira. Essa invenção é muito recente. Outras vantagens desse produto era a facilidade de transporte,
pesagem, divisão em partes menores e dificuldades de falsificação. Os problemas práticos dele era a necessidade de mantê-lo seco e a constante perda de porções ao ser manuseado. Esse produto também foi tão importante que os nomes das palavras soldo, que até hoje é a remuneração básica dos soldados, e salário vieram do sal, que era o produto utilizado como pagamento até pelo menos o século VII a.C. No entanto, a fim de encontrar algo que fosse melhor que o sal, o homem procurou uma mercadoria que tivesse todas as vantagens dele, mas que pudesse ser molhado, fosse maleável e não perecível. Ele encontrou essas características nos metais preciosos. O ouro se tornou o principal deles por não sujar, inoxidar, ser altamente maleável e redutível em pequenas porções. Além disso, ele conta com uma qualidade importantíssima. Ele é raro o suficiente para ter alto valor e abundante o suficiente para poder circular as trocas comerciais. As primeiras moedas metálicas cunhadas datam do século VII a.C. e foram feitas na Grécia em cobre. O rei da Lídia, que fica na atual Turquia, teve a ideia de colocar imagens de bois nas moedas, já que eles, culturalmente, já se prestavam a isso naquela região, e posteriormente estabeleceu valores para elas. Roma copiou a ideia e cunhou suas moedas em prata, e assim surgiu o dinheiro. Depois dele, as transações comerciais se ampliaram e, com isso, a interação entre diferentes povos, o que trouxe como consequência direta a disseminação do conhecimento pelo mundo e o desenvolvimento mais acelerado da humanidade. Esses foram os primeiros passos do que hoje conhecemos como globalização. A parte ruim foi que, com o surgimento do dinheiro, houve maior facilidade de cobrar impostos e rapidamente eles foram criados pelos governos nos países. Outra curiosidade é que durante séculos as moedas foram cunhadas em cobre, prata e ouro, e daí veio a origem das medalhas olímpicas em ouro, prata e bronze. Depois, elas começaram a ser feitas em outras ligas metálicas, incluindo o níquel, que é o nome da moeda de 5 cents nos Estados Unidos, justamente por ter 75% de cobre e 25% de níquel. As cédulas de dinheiro foram criadas em 1661 na Suécia e deu continuidade à revolução promovida pela criação das moedas. O motivo principal da substituição ou acréscimo das cédulas foi a intensificação do comércio mundial e a cada vez maior circulação dessas moedas gerava dificuldade de transporte por serem pesadas. Nós conhecemos as moedas pequenas, mas na Suécia, as mais valiosas chegaram a ter 19 quilos. O papel moeda, então, passou a ser impresso com a função de representar os metais que ficavam guardados nos bancos. Isso é o que os economistas chamam de lastro. Assim, uma cédula de 10 moedas locais equivaliam à quantidade de ouro desse mesmo valor guardados no banco. A França foi a primeira nação a implantar verdadeiramente as cédulas, mas já no século XVIII ela tinha o dobro de valor em cédulas do que o correspondente em metal nas suas reservas, o que gerou a primeira crise inflacionária que se tem notícia no mundo moderno. Mas isso será tema de um outro vídeo. E aí, gostou? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva nas Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.